Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para trazer então para vocês esse novo projeto no Clube da Bíblia, que é a memorização e a meditação de versículos. E para que a gente possa fazer uma boa caminhada, então, primeiramente, eu vou apresentar o material para vocês, e num segundo momento, vou passar aqui algumas coisas que são importantes sobre memorização e meditação de versículos, tá? Então, vamos dar uma olhada no material, que está muito bacana. Então, vocês vão receber aqui pelo WhatsApp este material que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, deixa eu abrir aqui. Ah, perfeito. Vamos expandir essa tela. Então, vocês vão receber um planner com este material, tá? Veja que é uma página toda bonitinha, coloridinha. Então, você pode tanto escrever diretamente nela, né, usando aí, né, o seu computador, ou você pode imprimir ela, tá? Aí você imprimindo, aí você pode escrever à mão, tá? Vocês já vão receber ela, já com o versículo da semana que nós estaremos sugerindo para você memorizar, tá? Então, o versículo dessa semana é Isaías 7,14. Por que Isaías 7,14? Porque vocês vão estar lendo o livro de Isaías e nós vamos dar preferência para passagens bíblicas que tenham relação com aquilo que vocês estão lendo e estudando no momento, que é para enriquecer, né, o seu estudo. Então, tente imaginar o seguinte: o nosso período letivo, ele tem mais ou menos uns 10 meses. E por semana, você vai estar recebendo um versículo que a gente sugere para você memorizar e você vai escolher mais um. Ou seja, são dois por semana. No final de um mês, você vai ter memorizado 8 versículos. Ao final do ano, você vai chegar a 80. Uau, Diego, mas eu vou ter decorado tudo isso? Irmãos e irmãs, a ideia não é que ninguém seja um repetidor de palavras, mas que a gente memorize, que a gente medite sobre essas palavras. A palavra que você medita, ela fica no seu coração e dela você não se esquece, né? Então vamos lá. Então, como que a gente usa esse material? Tá? Então, você que vai ver como que vai ficar mais fácil para você. Para aqueles que são mais chegados da era digital, das coisas digitais, computador, tudo mais, não gosta mais de papel, isso aqui é um arquivo que você pode editar, você pode escrever nele, você pode você pode fazer o seu arquivo no teu computador com isso aqui, tranquilo, tá? Se você só quiser pegar o versículo e levar para um outro arquivo, pode também, não é um problema. Para aqueles que são mais de sentir o cheiro do papel, de pegar a caneta, você pode pegar esse arquivo aqui, imprimir, fazer várias cópias, tá? E você mesmo escrever, né, o que você quer escrever, tá? Pode até fazer um fichário bonitinho, né? Então, ele foi feito para ser do tamanho de uma folha A4, então você consegue imprimir ele nesse tamanho bem tranquilo, tá? Sem problema nenhum. Então, nesse primeiro quadradinho, tem um versículo que o Clube da Bíblia vai estar escolhendo para você, tá? E no quadro do lado é o versículo escolhido, ou seja, aquele que você leu e Deus falou contigo, falou: Nossa, eu quero memorizar esse daqui, eu quero meditar sobre essa palavra. Mas o mais importante é este último quadrado aqui, tá? Esse último retângulo aqui. Sou péssimo com geometria, tá? Então, esse último espaço aqui, tá? Então, que é o que eu aprendi. Então, depois de ler, reler e memorizar ambos os versículos, você vai tirar os seus momentos para reflexão. São momentos onde você lembra desses versículos, faz aplicações na sua vida e você coloca aqui o que você aprendeu. Tente fazer essa projeção do tanto que você vai aprender daqui até o final do ano. Sempre quando a gente pensa assim, ó, aquilo que eu começo,
fazendo de uma forma simplificada, mas constante. No final, tem um resultado imenso. O tanto que você vai conhecer mais na Bíblia, olha, vai ser impressionante. Então, é dessa forma que você vai, né, poder usar o material, tá? Então, aproveite muito bem, transmita a quem você quiser, tá? O importante é você sentar e ter ali o seu momento com Deus. Agora, eu vou passar para vocês algumas outras coisas que são importantes a se saber sobre meditar e memorizar, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui os meus slides. Opa, não, não é esse daqui, é aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Meditar e memorizar. Em primeiro lugar, meditar na palavra é diferente disso aqui, tá? Então, gente, esquece essa ideia que de meditação é ficar assim. é, Isso é coisa do yoga, não tem nada a ver, tá? Então, inclusive, tá? Meditar dessa forma vai até contra os nossos princípios, tá? O meditar na palavra é você refletir sobre, você. Vou dar um exemplo simples. Digamos que você resolva meditar sobre amar o próximo. Você vai lá, você lê a passagem, eu tenho que amar ao próximo. Aí você vai pensar se você ama o próximo. Você vai pensar de que formas você pode amar o próximo. Ou por qual que é a tua dificuldade em amar o próximo. O próximo me amou? Será que é por isso que eu faço isso e isso? Como que Jesus fez? Como que eu posso fazer? Então, meditar na palavra é você pegar aquela passagem bíblica e você ficar pensando sobre ela, refletindo sobre ela, vendo aplicações dela na tua vida. Não tem nada a ver com isso daqui. Isso daqui tem a ver com esvaziar a mente. Aqui nós preenchemos a nossa mente com a palavra de Deus. Não tem nada de esvaziar a mente. Aqui a gente preenche a mente na luz das Escrituras. Bom, então, primeira coisa, meditar na palavra é diferente disso daqui. Esquece isso aqui, tá? A segunda coisa é que memorizar é diferente de decorar, tá? Porque decorar, até papagaio decora e repete palavras. Não é isso que a gente quer, tá? Não é isso que a gente procura. Então, por exemplo, o versículo sobre amar o próximo é muito mais extenso do que essa simples frase que eu te disse. Mas nós sabemos que essa é uma verdade bíblica. Que nós devemos amar o próximo e amar a Deus acima de todas as coisas. Veja, eu não recitei aqui o versículo completo, mas este princípio está cristalizado no meu coração, está armazenado no meu coração. Então, veja só, algumas pessoas podem até, por uma questão de saúde até, ter dificuldade de memorizar, né, de decorar, né, perfeitamente algumas coisas. Mas o princípio, ele é algo assim, um pouco mais profundo. É importante você entender o sentido, muito mais do que repetir as palavras em uma cadência correta, né? Então, quando você entende, né, o sentido de algo, você consegue com toda certeza lembrar disso para a vida toda. Só para vocês terem uma ideia, muitas vezes por você meditar numa palavra, existe uma consequência automática de você memorizar ou até mesmo decorar por completo, né? Por quê? Porque quem medita vai passar por um processo e pode vir, através desse processo, decorar. Mas vamos, né, seguir adiante. O que a palavra de Deus fala sobre meditar?
Será que a palavra de Deus, né, nos ensina isso? Então vamos lá. Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e noite. Meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Salmos 1:2. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Pois muito bem, então a Bíblia fala sobre meditar? Fala. E fala que é para meditar dia e noite, ou seja, o dia inteiro. Deuteronômio de 6 a 9. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Basicamente, este versículo aqui ele não fala diretamente medite, mas ele praticamente está dizendo o seguinte: é para você falar na palavra de Deus todo tempo. Lembrar dela todo tempo. Faça até esquemas visuais para você lembrar. Tenha versículos espalhados pela sua casa, no batente da porta. Gente, pode parecer, digamos assim, ai, mas que radical isso. Não, não é. Se você tiver um quadro numa parte específica da sua casa, onde todos os dias você passe, naquele quadro ali estiver escrito: ame o Senhor, o seu Deus, acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, né? E ame o próximo como o Senhor os amou. Com toda certeza você vai decorar. Com toda certeza você vai memorizar. Com toda certeza, todos os dias você vai bater o olho e gradativamente aquilo vai estar no seu coração, tá? Veja, conforme você faz, né, algumas coisas, vai estar ali para você, uma espécie de um resgate de memória, ou seja, aquilo vai estar no seu coração, tá? Mas vamos lá. Para tudo, então, existe um preparo, tá? Então, isso você pode somar ao seu estudo bíblico do dia. Então, num primeiro momento, o que é necessário? Você precisa acalmar a sua mente e o seu coração. Você já reparou que quando você vai no culto, antes da pregação, tem o louvor? Por quê? Porque você chega na igreja, às vezes você já está estressado do trânsito, as crianças já gritaram no carro, você já está resolvendo problema, você demorou para achar vaga, você chega, a tua cabeça tá a milhão. E aí, você escuta um louvor, se sintoniza, escuta dois, começa ali a quebrantar o teu coração. No terceiro, você já deu uma chorada, né? Dali a pouco, você tá calmo, você tá com a mente sintonizada. Quando você vai estudar, não é diferente. Então, antes de você fazer o seu estudo bíblico, lembre, você não está lendo um livro qualquer, você está lendo a palavra de Deus. Essa palavra ela é viva. Gente, eu vou repetir, essa palavra ela é viva. Ela é viva. Então, no momento em que você for fazer, antes de você começar a fazer, às vezes faça uma oração, escute um louvor, acalme o seu coração. Escolha um lugar da sua casa para você fazer. Pode ser no seu quarto, pode ser na cozinha, pode ser na mesa da sala de jantar, pode ser num escritório. Onde você vai fazer, não importa necessariamente, desde que tenha um espaço apropriado para você fazer.
né? Se você for tentar fazer na varanda, onde toda hora algum vizinho vai ficar te chamando, ou que alguém vai ficar te interrompendo, não vai dar certo. Você tem que ter ali um momento reservado. Então escolha bem o lugar. Defina um horário de preferência. Ah, Diego, mas minha vida é uma loucura. Cada dia é um dia diferente. Mas cabe a você escolher um horário. Não cabe a outra pessoa. Você vai ter que ver na tua agenda qual que é o horário. Ah, Diego, não tem horário. Então, para o que você está dando preferência? Para o que você está dando prioridade? Defina um horário, né? Você definindo um horário, todos os dias naquele horário, é o horário que você vai dedicar. Porque acontece o seguinte, quando nós deixamos para o horário que sobra, inevitavelmente não conseguiremos fazer todos os dias. Porque quando a gente deixa para o horário que sobra, a rotina engole este dia. A rotina engole este horário. Então vamos lá. O que também é muito importante que você tenha à sua mão. Seus materiais de estudo. Tem ali, né, neste local, a sua Bíblia, seu lápis, uma borracha, um marcador de texto, um computador, tudo que você acha que você precisa para fazer bem o seu estudo, tá? O senta e levanta é a coisa que mais atrapalha qualquer pessoa no momento em que ela for estudar. Tenta imaginar o seguinte: você sentou para fazer, né, o seu estudo bíblico. Ah, vou pegar um café. Aí vai lá, vai, passa o café, enrola 15 minutos, volta. Aí senta. Ah, eu não peguei a minha Bíblia. Vai lá, levanta, pega a Bíblia. Tem a Bíblia. Aí vai lá, puxa, esqueci o lápis. Nessas indas e vindas, você se desconcentra, você perde o foco, você começa a resolver outra coisa e o estudo bíblico fica para trás. Então, a primeira coisa é prepare-se, organize-se, acalme sua mente, escolha um local, defina um horário e pegue seus materiais. Como a nossa cabeça funciona? Gente, para algumas pessoas, talvez não saibam, mas eu sou psicólogo, então eu lido com isso daqui todos os dias, tá? Então, como funciona a nossa memória? Então, para a nossa memória gravar algo, para ela ter algo na mente dela, existe um processo. E esse processo tem uma sequência perfeitamente lógica. Então, o primeiro passo, para eu memorizar algo, para eu ter isso na minha memória, eu tenho que registrar. E como que eu registro? Pelos meus sentidos mesmo, né? Então, quando eu olho para esse marcador de texto, eu registro ele visualmente. Quando eu toco nele, o meu tato faz um registro. Se eu pegar e começar a escrever com ele e tal, tudo mais, eu vou registrar a função dele. Então, o registrar, quando eu leio, se eu bati o olho, é um registro visual. Se eu ler em voz alta, é um registro visual e auditivo. Eu vou lembrar daquelas palavras, né? O outro ponto é se eu escrever, porque ele tem até uma memória tátil daquilo. Ah, mas Diego, mas como é essa memória tátil? Sabe quando você anda de bicicleta ou quando você lembra de uma senha só pela posição dos números? Isso é uma memória tátil. Quando você dirige, você usa muito da sua memória tátil, né? Então, veja, você não fica pensando, ah, agora eu freio esse pé, esse pé, esse pé. Não, teu corpo já decorou, né? Mas, para do registro, para a minha cabeça entender que isso é importante, eu tenho que repetir. Então, tudo aquilo que eu quero memorizar, eu preciso ver, ouvir, falar mais de uma vez.
Ah, mas quantas vezes? Depende de pessoa para pessoa. Algumas pessoas têm uma facilidade maior, repetiu 3 vezes já decora. Outras pessoas têm que repetir mais vezes. Então, tudo depende da tua idade, da tua disposição, da tua história. Mas uma coisa é inegável: tudo aquilo que você repete, teu cérebro ele vai entender. Bom, ele está vendo isso aqui várias vezes, então deve ser importante. E a partir do momento que você repetiu várias vezes, aí sim você é capaz de fazer uma coisa que é armazenar a informação. Então aquela informação ela fica guardada na tua cabeça. E ela fica guardada num lugar de importância. Então eu tento imaginar que a sua cabeça é um arquivo. Aquilo que você só viu uma vez e nunca mais olhou, aquilo foi para um arquivo morto, tá? Aquilo, sabe aquela coisa que você tem na tua casa que você não quer mais, mas também não quer jogar fora, que você vai, guarda e joga num sótão, um negócio assim? É tipo isso. Agora aquilo que você tem, né, digamos, sei lá, a chave do carro, a chave da tua casa, você vai deixar em algum lugar que é fácil de você recuperar, de você pegar de volta. Então, esses dois processos aqui de armazenar e recuperar, eles acontecem simultaneamente. Porque a partir do momento que você armazena, você já pode recuperar. Então, a partir do momento que você repetiu o suficiente, que aquela informação está guardada na tua cabeça, você consegue recuperá-la, tá? O último ponto é que agora eu quero fazer um exemplo prático com vocês aqui de algumas pequenas coisas que você pode fazer que ajudem você a memorizar, tá? Então eu escolhi aqui uma passagem. O Salmo 119, do 15 ao 16. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. Veja, olha que palavra, né? Tem tudo a ver com meditação e com memorização. Olha só, esse é o primeiro ponto, tá? Você escolher também uma passagem que faça sentido para aquilo que você está pensando, refletindo na hora. Porque aquilo que faz sentido para nós tem mais contexto. Ou seja, se tem mais contexto, tem mais emoção. Se tem mais emoção, é mais fácil da gente memorizar, tá? Então, a minha dica é que você comece com uma passagem curta, contendo no máximo 2 versículos. Quando você tiver mais experiente, aí você pode progredir, tá? Mas escolha uma que tenha a ver com o teu momento. Escolha também com uma quantidade de versículos entre 1 e 2, para você, né, conseguir ir progredindo gradualmente, tá? O outro ponto é, quando você escolher ali uma passagem, é você destacar palavras importantes do texto. Então veja, meditarei, veredas, prazer, palavra, tá? Essas são 4 palavras importantes desse texto. Quando você pegar uma passagem, você tem que escolher as palavras que são as chamadas palavras-chaves, tá? Então veja, meditar é uma palavra-chave, tá? Por quê? Porque é o que é para você fazer. Mas é meditar no quê? São nos preceitos e nas veredas. Também poderia ser preceitos aqui, tá? Mas eu acabei escolhendo veredas que eu achei veredas mais interessante, né? Mas caso você escolhesse preceitos, também estaria correto, tá? Prazer, porque o que ele está dizendo é que é para que você faça isso com satisfação. Então, por exemplo, a palavra prazer nesse texto tem muito mais importância do que a palavra tenho, tá? E é prazer no quê? É na tua palavra. Então, essas são palavras importantes. Então, sempre que você tentar memorizar um texto, marque as palavras importantes, porque elas podem dar os pontos de gatilho para você recuperar o restante da frase. Então, Salmo 119, 15.
Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos e não me esqueço da tua palavra. Meditarei veredas, prazer e palavra. Ou seja, são as palavras-chave desse texto que podem ajudar você a memorizar todo o resto, tá? Lembre do seguinte: quando você precisa lembrar de cabeça do endereço de um lugar, você não usa os pontos de referência? Ah, ficava perto do mercado X ou do lugar Y. Tá certo que com o GPS a gente meio que deu uma quebrada nisso daí, né? Mas presta atenção nesse exemplo. Poxa, eu sei ir até o mercado X. Então você lembra de todo o resto do caminho, porque o ponto de referência é o mercado. No caso aqui, as palavras-chave são os pontos de referência para você relembrar do resto da frase, tá? Pois muito bem. Uma outra técnica que eu acho bastante interessante é uma técnica que é usada, digamos, no guerreiros, né? Então, para os homens que já fizeram guerreiros, já devem ter visto isso daqui. Para as mulheres, que, né? Então, talvez isso daqui não tenha aparecido para elas, né, em algum momento, mas podem ter aprendido em algum outro momento da vida, tá? Mas essa técnica, ela é importante. Por quê? Porque ela ajuda você a guardar o endereço, tá? Então, como que é essa técnica? Ela é muito simples. Você recita o endereço da passagem antes de ler o texto e ao final, tá? Então, quando você lê o texto, você lê ele mais ou menos assim. Salmo 119, do 15 ao 16. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Salmo 119, 15 e 16. Como você repete duas vezes o endereço, dali a pouco fica mais fácil de você gravá-lo, tá? Pois muito bem. Aqui eu quero reforçar algumas coisas sobre a meditação, tá? Então, a meditação, basicamente, o que você precisa fazer? Lembre da passagem diversas vezes ao dia. Veja, porque você vai ter uma semana. Então, você lembra do versículo, você pensa sobre ele, reflete sobre a sua vida, pensa no conteúdo dessa passagem, tá? Então, veja, pensar no conteúdo da passagem é você pensar no por que que aquilo foi escrito, por que que aquilo tá ali, por que que Deus quis que você soubesse disso, por que que essa palavra que foi escrita há mais de 1000 anos atrás ainda é viva hoje. Aí você vai refletir sobre quais são as aplicações disso na sua vida, como que diferença isso faz na sua vida. O que que essa palavra fala para você? Você tem que deixar que Deus fale contigo. Tente ouvir a voz de Deus. Ore, converse com Ele. Escreva suas reflexões e ore novamente e agradeça. Se você meditar em 2 versículos durante uma semana, fazendo essa sequência aqui, com toda certeza, Deus vai falar ao seu coração muitas coisas. Você vai tirar muitas reflexões, vai memorizar diversos versículos. Então, meus caros irmãos, está lançado esse novo desafio. Neste desafio, é você quem assume um compromisso. Você que vai estar ampliando seus estudos, você vai estar se aproximando mais de Deus, você vai estar conhecendo mais a palavra. Lembre do seguinte: todo cristão tem um compromisso de conhecer a palavra de Deus, de saber sobre a palavra de Deus. Isso não é algo que nós podemos negligenciar, é uma questão de obediência. Então, não é apenas um exercício como outro qualquer, é uma dedicação à palavra de Deus. Então, meus caros irmãos, está lançado aí o desafio. Comentem depois lá no grupo como que vocês estão indo, se está conseguindo, se não estão conseguindo. Peçam ajuda se for necessário. Então,
Vamos lá, e nós vamos conseguir juntos. Que Deus nos abençoe nessa empreitada e fiquem com Jesus. Um grande abraço. Até!